Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino Podcast no ar, e hoje temos um tema aqui que vai ser bastante interessante. O que acontece, gente? Todo mundo às vezes reclama, né, de que os relacionamentos com o tempo começam a se tornar frios, né? Será que os relacionamentos começam a se tornar frios ou são as pessoas que não procuram esquentar suas relações? E como assim esquentar suas relações? Um relacionamento, acreditamos aqui no Sagrado Masculino Podcast, ele precisa funcionar como se fosse um coração pulsando, literalmente, né? O casal precisa ter objetivos comuns e individuais. E isso significa dizer que os objetivos comuns, eles são cultivados simplesmente com a consciência da presença. Os objetivos individuais, eles são aquilo que movem o indivíduo para o mundo. Ou seja, a primeira coisa que precisamos ter é consciência sobre os objetivos individuais. Por quê? Porque a própria tensão sexual, ela é promovida, ela acontece no momento que existe um certo distanciamento. Muito louco isso aqui que eu estou falando, né? Por quê? Porque quando você pensa, por exemplo, em dois polos diferentes de um ímã, né, totalmente grudados ali, você vê algum tipo de movimento ali? Não, né? Então aquilo está absolutamente parado, né? Para você gerar uma tensão entre polos, o que você tem que fazer? Você tem que separá-los, né? Assim, por isso, num casal funciona da mesma forma. O homem precisa ter objetivos individuais, a mulher precisa ter objetivos individuais. Só que a gente precisa entender o que é isso quando se trata de um casamento. Eu não estou falando aqui, por exemplo, que o homem tem que ir lá para fora buscar uma mulher lá fora e que a mulher tem que ir lá fora buscar um homem. Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus, não entendo essa besteira. Né? Mas é necessário que ambos aqui tenham objetivos individuais. Para quê? Para que a tensão possa ser gerada entre eles. É só você perguntar o que é que fez com que você desenvolvesse a admiração, por exemplo, pela sua esposa. Não foi justamente quando você a conheceu, encontrá-la e ver, olha como essa mulher é bonita, como ela é interessante, como isso, como aquilo, e aquilo te atraiu até ela. Havia uma distância entre vocês que gerou atração. Essa atração, ela precisa ser sempre cultivada. E para que ela seja sempre cultivada, você precisa continuar tendo objetivos individuais, cara. Se você não fizer isso, a tua mulher, inclusive, vai perder a admiração que ela tem por você, que é o que faz com que ela tenha literalmente essa tensão também o tempo inteiro crescendo e ocorrendo. E quando a gente pega a palavra tensão e pega a palavra tesão, você vai ver uma pequena diferença entre eles. Um N. A palavra tesão e a palavra tensão se diferenciam por um N. Né? O tesão, inclusive, é tensão sexual e só ocorre quando há atração. E para haver atração precisa haver um movimento. Que movimento que é esse, gente? As pessoas, como falei, precisam continuar cultivando a admiração uma pela outra. E para isso precisa se haver, portanto, o objetivo individual do homem e o objetivo individual da mulher. Às vezes, esse objetivo individual da mulher pode ser até mesmo se dedicar às coisas da casa. Pode ser se dedicar também a uma profissão lá fora? Pode. O homem, ele precisa, por uma questão de essência, né, ter um objetivo que o faça ser, na cabeça da mulher, alguém capaz de caçar, de proteger. E por que eu estou falando alguém capaz de caçar e proteger? Porque na essência, na natureza do ser, tá? A mulher lá numa condição de natureza, ela projeta no homem a capacidade de gerar proteção para o espaço onde ela estava. Imagina a seguinte situação: um homem passando por uma mata, o horário de 5h30, 6 da tarde, os predadores estão começando a sair, a gente sabe que muitos predadores são crepusculares, né? E aí esse homem precisa, portanto, se abrigar e encontrar um espaço onde ele possa ficar protegido.
E aí ele, andando nessa mata, busca encontrar então, de repente, sei lá, uma caverna. E encontra essa caverna. Imagina lá na pré-história, tá? E aí ele encontra essa caverna. Ele entra como um animal, faz um xixizinho na entrada da caverna para marcar aquele território e deixar como se fosse uma espécie de aviso para outra espécie. Existe um predador aqui dentro pronto para atacar caso seja necessário. Beleza? Tá. E ali ele se sente, portanto, seguro, que é justamente aquilo que fala o Freud como primeiro princípio orientador natural de qualquer ser. Não é do ser humano, é qualquer animal. Primeiro a segurança, né? E aí depois da segurança é que ele passa a ter o olhar para aquilo que a gente vai chamar de prazer, que pode vir de repente com o paladar ou pode vir com o sexo, por exemplo, né? Ou com qualquer tipo de manifestação que gere prazer, né? E que o Freud associa a descarga da energia sexual. Por isso, tanto ele fala de sexo, e as pessoas entendem que ele é um tarado ao invés de alguém que está teorizando com a mente humana, né? Que é a verdade, né? Então, imagine agora a seguinte situação: a mulher no outro dia passando pelo mesmo local, aquela mesma mata que o homem no dia anterior passou, procurando também se abrigar, porque é o horário do crepúsculo, os predadores estão saindo, então ela está procurando um lugar para se abrigar. E aí encontra a caverna que o homem no dia anterior encontrou. Então ela chega, só que a diferença é que ela vai sentir o cheiro de alguém da espécie dela lá dentro. Só de sentir o cheiro, ela vai ver que tem um cheiro de xixi ali, de urina de alguém da espécie dela. Então ela adentra essa caverna buscando o quê? Segurança, igual ao que o homem procurou no dia anterior. Só que, quando ela entra dentro dessa caverna e dá de cara com aquele homem lá, né? O que é que vai acontecer aqui? Ela, num primeiro momento, ele olha para ela e como ele já está se sentindo seguro, ele vai olhar para ela e vai projetar nela o quê? A possibilidade de quê? De prazer. Né? E ela, por sua vez, ela está buscando ainda segurança, né? Então, enquanto ela não se sentir segura, nada mais vai acontecer ali dentro entre eles. Por exemplo, aquilo que a gente poderia chamar entre as espécies lá na natureza de acasalamento, não vai ocorrer enquanto ela não se sentir segura ali, na presença daquele macho da espécie. Aí tem gente que vai falar assim, mas isso é machismo, isso não sei o quê, isso não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, é seguinte, existe uma diferença natural, biológica, fisiológica entre homens e mulheres. Pesos de ossos diferentes entre homens e mulheres, o homem pesa mais, os ossos dos homens pesam mais que as mulheres. A explosão muscular de um homem é maior do que de uma mulher, e isso significa que lá entre as espécies naturais, a fêmea, entre os mamíferos, quase sempre vai projetar inconscientemente a possibilidade de vir a sentir segurança na presença daquele macho que protege o território. E nesse caso, aquele homem já está protegendo um território, no caso a caverna. Então ela entra lá dentro e projeta, e faz essa projeção em cima daquele homem, para se sentir segura. Se ela encontra essa segurança, aí ela relaxa e talvez as coisas possam vir a acontecer ali dentro, né? E ela se entregar talvez para aquilo que a gente chamaria aqui de prazer, que seria o segundo princípio orientador de qualquer espécie. Tá. Dito isso, é importante eu dizer aqui, porque a gente estava falando no início, né? O que é um relacionamento, né? O relacionamento ele precisa ser como se fosse uma espécie de um coração, com objetivos comuns e individuais. Os objetivos individuais, eles passam pela natureza do ser. Então, o homem precisa manifestar lá fora esse ímpeto agressivo, presta bem atenção, agressivo, não violento. O agressivo é do instinto agressivo de qualquer ser. A mulher também tem instinto agressivo, tá? Mas o homem, como falei, devido ao fato de ter uma consistência física diferente da mulher, ele precisa expressar esse instinto agressivo de um jeito diferente do que a mulher expressa. Para quê? Para que justamente ele possa gerar no inconsciente dessa mulher a atração sexual.
Ou seja, a tensão sexual vai ocorrer quando a mulher inconscientemente projeta nesse homem a possibilidade de vir a ser protegida por ele. Entende? É isso que gera a atração. Então, um casamento, como eu falei, precisa ter objetivos comuns e individuais. E esses objetivos individuais, no caso aqui do homem, né, precisa ser algo que o faça conquistar, realizar, produzir, fazer, porque é o que vai gerar inconscientemente a admiração na mulher e, portanto, a atração. Não se tornarão, por exemplo, um casal de irmãozinhos que vivem sempre coladinhos o dia inteiro, porque aqui, cara, aqui não tem sexo, né? São muitos os casos aí de mulheres, por exemplo, que chegam no consultório e falam assim, não, mas a gente passa o tempo inteiro junto, eu não sei por que a nossa vida sexual tá ruim, que não sei o que e tal. Eu falo assim, você quer saber por quê? Né? Eu pergunto antes, né? Aí tem umas que pegam e olham assim, né? Fica meio assustada, né? E tal. Aí, às vezes fala, não quero saber, assim, eu explico, né? Ainda assim, Paulão, tem pessoas que não lidam com isso muito bem e apresentam uma resistência. Ah, não, isso é construção social, não sei o quê, coisa e tal. Cara, esse negócio de construção social é complicado. Porque isso começa com um grande escritor, que eu não vou ficar citando o cara, porque tipo, o povo vai achar que eu tenho preconceito com ele, né? E passa também por um outro figura, esse eu vou citar o nome, que é um cara que chama John Money, né? Que é um sujeito que fala muito sobre construção social em cima da identidade sexual, tá? Esse eu faço questão de falar para vocês, porque é um cara que... vou ser muito sincero, a meu ver, ele não trouxe muitas coisas boas e não fez grandes trabalhos, tá? Uma das histórias, inclusive, a partir desse cara, é que pacientes dele, 2 crianças que foram atendidas por ele, depois de uma certa idade, os 2 cometeram suicídio. Né? Então, enfim, estou dando só a pista para vocês irem atrás, eu não vou ficar falando da história não. Mas voltando ao assunto aqui, então, gente, não existe tesão sem tensão, e tensão é provocada quando cada um sabe o que está buscando para si na vida e vai atrás disso. O homem precisa gerar essa atração por meio dessa prática do fazer, do produzir e do realizar, a energia masculina. Paulão, falei pra cacete, né? Vamos dizer assim, né? Deixa eu te cumprimentar finalmente agora, tranquilo, né, cara? Assim, foi até um pouco mal educado da minha parte aqui, né? Mas eu acho que eu consegui trazer uma síntese do que eu tava pensando. Um grande apanhado, trouxe algumas das coisas aqui do sagrado, né? Uma reflexão, né, cara? Sim. Quando a gente fala da frase que motivou esse episódio, né? Que não existe tesão sem tensão. E quando você coloca a questão do coração pulsante com objetivos individuais e coletivos, o que me vem à cabeça é que assim como não existe tesão sem tensão, não existe relacionamento sem admiração. Sim. O que junta é a mesma coisa que separa, e é impossível que um relacionamento se mantenha saudável e duradouro sem que as pessoas tenham mutuamente admiração, seja por qual qualidade for. Isso. A gente entende, né? Eu entendo que todo mundo pode e deve perseguir seus objetivos e ter, sim, objetivos do casal. Mas que um não deve nunca ser sombra do outro. Nem o homem, nem a mulher, ou mesmo relacionamentos homossexuais, um não deve ser a sombra do outro. Até porque nos relacionamentos homossexuais, quando você para analisá-los, você vai sempre ver um masculino e um feminino, sim. Cara. E ninguém deve abdicar totalmente de sua individualidade para viver em função do seu parceiro. Porque isso, além de prejudicar o relacionamento, que você acha às vezes que tá fazendo bem, né, você tá minando o que juntou vocês, que é a admiração. Isso. Então, para manter um casamento, um relacionamento, ele não pode, como você trouxe muito bem, virar uma relação fraternal, uma relação de irmão, uma amizade. É super importante você ser amigo da pessoa que você tá junto. Imagina que coisa terrível você não ter essa... Porque se for relação de irmãozinho, né, inconscientemente isso vai se tornar um incesto na tua mente, né? E talvez você inconscientemente esteja projetando ali, ó, naquela relação, uma relação incestuosa. Pô, não pode mesmo ter sexo, né? Aí o que vai acontecer com o tempo, né? Os dois vão
Se afastar. Aí vem as dinâmicas de traição, de não sei o quê, coisa e tal. Uma mulher que sente falta de um homem que sente falta da mulher. Sim. Pô. E muitas vezes a gente vê as queixas são meio repetitivas, né? As pessoas, elas vêm sempre questionando o efeito, mas não buscam uma causa. Eu tento fazer sempre o melhor pro meu parceiro, eu tento fazer com que o relacionamento seja bom, mas eu não tô cuidando de mim. Então a gente volta no que a gente sempre fala aqui. Como que eu posso querer que a pessoa tenha desejo, tenha tesão, tenha atração por mim, se eu não tô me respeitando, não tô me desenvolvendo, não tô buscando algo, né? O próprio ato de ver o seu parceiro buscar, seja um homem ou uma mulher, ele é extremamente atraente. Você quer, todo ser humano quer alguém do seu lado que seja capaz. E a gente vai em uma gama infinita de possibilidades de capacidade. Mas ninguém quer ser o cuidador de um parceiro. Ninguém quer ser a muleta do parceiro, quer ser o meio pelo qual o parceiro vai pra frente. Você quer alguém que cresça com você. Então, quando a gente traz nos outros episódios a importância de buscar evoluir, é dos dois. Todo mundo tem que evoluir para, de fato, merecer o afeto, o desejo, tudo da outra pessoa. Se eu desejo alguém e quero esse desejo de volta, eu tenho que ser alguém desejável. E como que eu me torno? Conquistando essa pessoa diariamente, fazendo com que eu me torne para ela sempre alguém interessante. Um exemplo de superação, de buscar alguém que ela confie em ter planos juntos, em construir algo junto. Você quer ver, cara? Tem uma história que é muito doida, né? Que a gente faz aqui essa analogia, que é a seguinte. Se você pegar 4 mulheres, tá? 4 mulheres, obviamente, heterossexuais, e colocar sentadas conversando, por exemplo, num café, oferecer um café legal para elas e tal, não sei o quê, e aí elas começarem a bater papo, e uma se levantar e falar assim, conheci um cara, né? Geralmente as outras 3 perguntam, o que ele faz? Como ele é? Quem ele é, né? Onde que ele trabalha, o que ele produz, ele faz o que da vida. Agora você quer ver uma coisa, cara? Pegue 4 homens, coloque os 4 sentados na mesa, ofereça para eles um café ou uma cerveja. Se um levantar e falar assim, conheci uma gata, o que é que os outros 3 perguntam, cara? Como ela é? Ela é gostosa? Tô falando a verdade, cara. É isso que vão perguntar. E por quê? Porque existe aqui uma relação com aquilo que eu expliquei da caverna. Qual que é a primeira coisa que acontece quando há o encontro entre esse homem e entre a mulher lá na natureza? O homem, ou qualquer espécie que procure acasalar, tá? Um pavão, por exemplo, ele levanta a cauda dele e fica enorme. Sabe para que ele fica enorme? Não é porque ele vai ficar bonito para a fêmea, né? É para provar para ela que ele é grande e forte o suficiente para protegê-la, para gerar segurança para o espaço onde ela está. Entende? Então, ele faz isso já com foco voltado para o sexo, para o prazer. Entende? A fêmea, por sua vez, ela olha para aquele macho e tenta entender se aquele macho é capaz ou não de promover segurança para ela. Se ela entender que aquele macho é capaz de promover segurança, daí ela pode se soltar para acasalar, para ter o prazer, né? E se você observar, cara, inclusive, na própria manifestação sexual e no modo como as mulheres se manifestam e dizem que o sexo é para elas, né? E que os homens também, às vezes, dizem que o sexo é para eles, você vai notar que um homem, eu vou usar uma metáfora aqui para poder explicar o que eu tô falando, tá? Antigamente, a Dona Dica, que é uma das pessoas que esteve presente na minha infância, né, e tal, e que sempre conversava comigo, né, uma senhora de idade e tudo, que era avó de um amiguinho meu de infância, ela falava assim, Guilherme, aprende isso, leva isso pra sua vida, tá? Mulher é igual fogão a lenha, homem é igual fogão a gás, virou aqui, acendeu o gás aqui, ligou, o homem já tá pegando fogo, a mulher não, mulher é igual fogão a lenha. E por que isso, cara? Isso tem uma relação, inclusive, acredito eu aqui, com essa história que eu tô contando. Há um
tempo em que a mulher precisa para se despertar para o prazer. E isso é construído na relação, né? A atração da mulher em relação ao homem está diretamente relacionada a algo que é animal e instintivo dentro dela, né? A possibilidade de sentir-se segura na presença daquele homem. Entendeu? Ou uma fêmea de outra espécie que também faz a mesma coisa, busca a segurança na presença do macho. Então a gente coloca que um homem que não tem planos individuais, não tem ambições individuais, além das ambições do casal, e que ele vive em função somente daquela mulher e dos planos em comum, ele não passa para ela uma imagem de quem é capaz de promover segurança. Óbvio, por quê? Porque se ele não tem objetivos individuais, com quais recursos ele vai proteger aquele espaço? Se ele não tem objetivos individuais, por exemplo, com o cuidado com o próprio corpo, com a própria mente, e aí quando eu falo de cuidado com a própria mente, eu estou me referindo a tanto conhecer as coisas aqui fora quanto conhecer as coisas aqui dentro, né? A gente está sempre falando sobre isso, com o aumento do seu próprio poder, e esse aumento do poder ele está diretamente relacionado com a vivência, né? O aumento de funções, o aprendizado de novas funções, a conquista, né? O invadir, o conquistar, o fazer, o realizar, o produzir, tudo isso constrói o homem o tempo inteiro. Aí você quer ver uma coisa, cara? Todo homem tem um medo inconsciente do conforto. Mas a sombra do homem é justamente a preguiça. Você quer ver qual é a sombra da mulher? Sair lá fora e fazer. Ela entrar num hubris, por exemplo, é a sombra dela. Porque ela começa a se desconectar daquilo que é o feminino. Vamos fazer uma comparação aqui, de novo, né? O óvulo e o espermatozoide. Né? O espermatozoide, todo ele orientado de dentro para fora numa aventura que não tem volta, ou ele atinge o objetivo dele ou ele morre. O óvulo, por sua vez, numa postura receptiva. Isso diz muito a respeito de nossa natureza, né? Não que um homem seja só espermatozoide, uma mulher seja só óvulo, como a gente sempre fala, a gente é os dois e precisa desse equilíbrio dentro da gente, do feminino e do masculino. Um homem precisa saber ser mãe de si mesmo e precisa saber ser pai de si mesmo. A mulher precisa saber ser mãe de si mesma e precisa saber ser pai de si mesma, né? Você precisa saber se cuidar e se orientar. No entanto, arquetipicamente, até por uma questão de diferença, por exemplo, física, você precisa saber qual é o papel que você mais cumpre na relação. Cara, mais ou menos assim, pense, eu entro dentro de uma sala de aula, aí tem um professor falando, eu quero falar mais do que o professor, tem alguma coisa errada, não tem? Ali naquela condição, eu estou num posicionamento mais feminino, inclusive arquetipicamente, de recepção. Igual o óvulo, mesma coisa. E o professor, por sua vez, está numa postura mais ativa do falar, do produzir, do fazer, do realizar ali, né? Do gerar vida, vamos dizer assim, né? Do fecundar o conhecimento. E o aluno, por sua vez, numa postura de gerar, vamos dizer assim, né? O conhecimento, de gestar o conhecimento. Olha que interessante. Então, em cada situação, arquetipicamente falando, nós precisamos entender quando é que a gente entra mais com o masculino, quando é que entra mais com o feminino. Numa relação entre um homem e uma mulher, cara, se um homem entrar mais com o feminino, vai dar ruim. Perfeito. Entende? Isso pra mim, acho que explica bem, né, cara? Deixa muito claro. Com certeza. Aí tem gente que pega e vai falar pra mim assim, mas Guilherme, de onde você tá tirando isso? Que não sei o quê, e coisa e tal. Que isso aí tá parecendo coisa de religião, de não sei o quê, e coisa e tal. Cara, ó, se você não quer ter fé, você tem que ter conhecimento. Tá, ok, tudo bem, beleza. Agora, quando você acha que você tem conhecimento, o que você tem é fé naquilo que você acha que é conhecimento. Sabe por quê, cara? Vou falar um negócio muito doido aqui. Tudo aquilo que você acha que você desenvolveu como conhecimento não passa, né, de percepções que você teve a partir do quê? Dos seus 5 sentidos, são todos femininos.
Beleza? Tá, mas você teve percepções a partir desses 5 sentidos. E esses 5 sentidos te transportaram impulsos elétricos para o seu cérebro que te produziram uma sensação de realidade, uma noção de realidade. Então, no fim das contas, o que você tem é simplesmente fé que você está aqui, nesse momento, batendo um papo comigo. Você acredita nos impulsos elétricos que o seu cérebro interpreta e que te trazem uma noção de realidade. Ou seja, no fim das contas, a gente só tem fé. Verdade. Tudo é fé, tudo é crença. Nós vivemos num universo que é pura crença. Então, cara, se tu quer questionar o que eu falei e acha que eu falei bobagem, né, sobre o masculino e o feminino, não sei o quê, tá tudo bem, não tem problema, tá? Mas leva em conta isso que eu falei. Perfeito, acho que né? deu pra fazer um bom apanhado. Não deu pra dar certeza. um bom apanhado? Não dá pra gente poder, assim, considerar a hipótese. Pô, peraí, então talvez eu precise ouvir aqui. Questionar o que a gente acredita, né? O que a gente tem como certeza. Exato. É fundamental que a gente tenha essa humildade de parar e peraí, cara, pode ser que eu esteja falando uma bobagem? Pode. Eu sempre falo isso daqui, inclusive falo lá com os alunos lá no curso, cara. Eu duvido até mesmo daquilo que eu acho que eu sei e sinto. Princípio para evoluir algum pensamento é a dúvida, né? Sócrates puro isso aqui, né, cara? Sócrates puro. Com certeza. O princípio da sabedoria é a dúvida, né? E a dúvida, ela tem que começar a partir do que você pensa e do que você sente, cara. Senão, você vai olhar sempre para fora e vai dizer que o outro é que tá errado e você que tá certo. Ah, tá bom, você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Morre abraçado com essa certeza. Morre abraçado com essa certeza. E se priva do direito de evoluir. Perfeito, cara. Então, de aprender com o outro. Flexibilizar, né, Paulo? Exatamente. Vamos encerrar? Vamos. Show de bola, meu velho. Valeu, grande abraço, é isso aí. Brutas T, galera.